A sombra, a parte da sua personalidade que você tanto rejeita e reprime que fica trancada no seu inconsciente. O psicoanalista suíço Carl Jung, que inventou esse conceito, disse: a sombra é um problema que desafia toda a personalidade do ego, e tornar-se consciente dela envolve reconhecer os aspectos obscuros da personalidade como presentes e reais. Esse ato é a condição essencial para qualquer tipo de autoconhecimento, mas, como ele também disse, a sombra personifica tudo o que o sujeito se recusa a reconhecer sobre si mesmo. Se você é um pouco mais familiarizado com o MBTI, você sabe que há um conceito na pilha das funções que se assimila com o conceito da sombra: a função inferior. Nesse vídeo eu vou descrever a relação dos 16 tipos do MBTI com sua função inferior. Qualquer dúvida que tiverem, perguntem nos comentários ou veja os outros vídeos do canal. Vamos começar. Quanto mais a consciência de uma pessoa gravita para experimentar o mundo através do filtro de sua função dominante, mais a consciência dessa pessoa se polarizará para longe do oposto dessa função, afastando assim a função inferior cada vez mais longe da consciência. A função inferior, sendo ligada à dominante, completa a psique, mas é muito afundada no inconsciente. Em suma, a função inferior ou a sombra é um aspecto constantemente reprimido da sua mente, mas que faz um papel essencial na estrutura dela. Desenvolvê-la completamente é praticamente impossível, mas você pode aprender a entendê-la de certa forma para que não te atrapalhe na vida. Agora vou descrever a função inferior dos 16 tipos: ESTJ e ENTJ, TE dominante e FI inferior. Os tipos com TE dominante são caracterizados por formarem conclusões racionais, lógicas e impessoais baseadas em informações objetivas. Isso dá geralmente uma grande apreciação por fatos mensuráveis, empiricismo, pragmatismo, leis e sistemas externos e a otimização disso tudo. Porém, o foco nessa lógica objetiva inevitavelmente reprime a FI inferior, que é responsável por formar critérios de julgamento baseados em valores sentimentais subjetivos e pessoais. Os ETJs se esforçam para manter suas obrigações lógicas, apesar de quaisquer protestos sentimentais. Eles podem ter dificuldade em apreciar ou levar em conta os valores emocionais dos outros em seus objetivos. Isso não se aplica só para os valores dos outros, mas também para seus próprios valores pessoais. Os ETJs podem ter problemas em descobrir o que eles realmente querem. Eles sabem o que é objetivamente lógico e como ir do ponto A ao ponto B, mas podem ficar terrivelmente perdidos se perceberem que não sabem o que eles realmente querem. Eles se concentram em seu objetivo, mas são alimentados por um reprimido e, portanto, notavelmente ingênuo senso de valores pessoais. Por exemplo, se você perguntar a um TE dominante o que eles próprios valorizam, sua resposta final provavelmente seria algum conceito vago e não desenvolvido de justiça, ou verdade, ou bem maior. Mas quando chega o momento em que eles devem reavaliar seus próprios valores, quando, por exemplo, eles não podem determinar logicamente qual deve ser seu próximo movimento, quando é deixado apenas a sua preferência qual deve ser seu próximo ponto B, essa falta de direção pode resultar em confusão ou até mesmo crise pessoal. ESFJ e ENFJ, FE dominante e TI inferior. Os tipos com FE dominante são caracterizados por formarem conclusões racionais, valorativas e pessoalizadas, baseadas em informações objetivas. Isso dá geralmente uma grande apreciação por harmonia, coordenação e acomodação, comportamento humano interpessoal e valores externos. Porém, o foco nesses valores objetivos inevitavelmente reprime a TI inferior, que é responsável por formar critérios de julgamento baseados em princípios lógicos subjetivos e impessoais. Os EFJs se esforçam para se manter harmonizando com o ambiente, apesar do que é verdadeiro para si. Existe uma tendência a desviar do que é certamente verdadeiro para o exagero por causa do efeito. Nas tentativas dos EFJs de unir as pessoas de um grupo, eles podem fazer muitas concessões para se alinhar com a opinião pública e esquecer seu próprio senso de identidade ou ética no processo. Resumindo, a FE se importa com o que as pessoas sentem, mas a TI só se importa com o que é verdade. A FE é tão grande que pode se tornar maleável demais e fugir de seu núcleo honesto da TI. A repressão da TI muitas vezes resulta na desvalorização do próprio FE dominante, ou até mesmo no esquecimento do que é verdadeiro por causa do que soa bem. Nesses casos, não é que o FE dominante esteja mentindo, ele está apenas dizendo o que é essencialmente verdade e editando detalhes
detalhes para melhor expressar a ideia central para o público. Outra manifestação natural da TI inferior é um senso de falta de coerência, que é sacrificada em nome do diálogo com os valores do mundo externo. Tem medo de se tornar egoísta, mas se exagerar na tentativa de validar seus valores de forma lógica, ele pode se comprometer. ESFP e ESTP, SE dominante e NI inferior. Os tipos com SE dominante são caracterizados por perceberem o mundo de forma direta, concreta e factual, baseado em informações objetivas. Isso dá geralmente uma grande apreciação por realismo, aproveitar ao máximo o momento imediato e experienciar o claramente óbvio. Porém, o foco nesse realismo objetivo inevitavelmente reprime a NI inferior, que é responsável por perceber as coisas implícitas e as possibilidades do mundo de forma simbólica e subjetiva. Os ESPs se esforçam para manter-se conectados com a realidade, apesar de significados mais ocultos. A SE está focada no aqui e agora, mas a NI está focada em praticamente tudo, menos no aqui e agora. Possibilidades independentes da realidade, previsões distantes dos padrões futuros e abrangentes do passado. Os ESPs são conhecidos por não gostar muito de jargões acadêmicos ou filosofar prolixo, porque eles muitas vezes acham que é assumir pomposamente a inteligência quando não tem relevância imediata. Eles gostam de se jogar no meio das coisas em vez de esperar que um plano amadureça adequadamente. As coisas são o que elas são, sem firulas. O SE dominante, reprimindo a NI inferior, pode experimentar pensamentos paranoicos ou intuições nebulosas sobre seu relacionamento com o mundo, que não são nada reconfortantes. Os SE dominantes são bastante inexperientes em tais exames associativos, tornando as intuições que eles têm muitas vezes interpretações errôneas de impressões, ligando coisas que não são realmente fortemente ligadas, ou vendo grandes padrões abrangentes onde realmente não existem. ENFP e ENTP. NE dominante e SI inferior. Os tipos com NE dominante são caracterizados por perceberem o mundo de forma indireta, hipotética e especulativa baseado em informações objetivas. Isso dá geralmente uma grande apreciação por abranger possibilidades e suas conexões soltas e experimentá-las de todas as formas possíveis. Porém, o foco nessas possibilidades objetivas inevitavelmente reprime a SI inferior, que é responsável por perceber a realidade de forma minuciosa, concentrada e subjetiva. Os ENPs se esforçam para abranger suas perspectivas ideais em vez de consolidar experiências conhecidas. Neles, isso intensifica o desejo de viajar e o medo de ser amarrado. Os NE dominantes, preferindo olhar para fora com uma lente borrada, deixam de olhar através da lente nítida em suas experiências passadas e impressões de detalhes. Em outras palavras, em suas investigações, podem ignorar ou adiar detalhes importantes em favor de uma nova possibilidade ou associação fascinante. Essa cautela aos detalhes é bastante ausente nos ENPs, porque seu foco está sempre voltado para o novo. Rotina e hábitos são sufocantes para eles. Eles são andarilhos e exploradores por natureza. O que isso significa, em última análise, é que os ENPs são um navio que odeia ancorar. Uma vez que a âncora é baixada, o navio fica preso nos mesmos círculos repetidamente. Eles preferem, para o bem ou para o mal, ficar à deriva do mar, em vez de ficar preso a qualquer consistência. Isso pode tornar difícil para eles se estabelecerem em qualquer lugar da sociedade, seja um emprego, lugar, casamento ou realmente qualquer coisa que exija alguma forma de consistência. Essa é a fraqueza deles. ISTP e INTP, TI dominante e FE inferior. Os tipos com TI dominante são caracterizados por formarem conclusões racionais, lógicas e impessoais baseadas em informações subjetivas. Isso dá geralmente uma grande apreciação por dedução, definições fundamentais e desenvolver uma compreensão precisa e independente das coisas. Porém, o foco nessa lógica subjetiva inevitavelmente reprime a FE inferior, que é responsável por formar critérios de julgamento baseados em sentimentos e valores externos e objetivos. Os ITPs se esforçam para manter o individualismo de suas premissas lógicas, apesar do consenso mútuo. Os pensamentos penetrantes dos ITPs às vezes podem perfurar outras pessoas sem perceber a extensão do dano. Em outras palavras, sua intensidade às vezes podem ofender e ferir os outros involuntariamente. Eles ficam muitas vezes agitados ou até mesmo enojados com a irracionalidade emocional dos outros, ou o que eles percebem como tal. Em outras palavras,
palavras, outros se conformando com a aparência sentimental ao invés de obedecer a um padrão lógico consistente. Eles não são afetados ou mesmo agravados por pessoas que tentam se conectar com eles no nível das aparências. É evidente que os TI dominantes muitas vezes se sentem um pouco desajeitados ao lidar com emoções ou sentimentos objetivos, sentindo-se insatisfeitos, vazios ou agitados em situações sociais, ou sempre que precisam lidar com aparências habituais, especialmente se parecem sacrificar a eficiência ou diminuir o cerne do que precisa ser feito. E mesmo tendo sentimentos e valores muito genuínos, eles têm dificuldade em se expressar. ISFP e INFP. FI dominante e TE inferior. Os tipos com FI dominante são caracterizados por formarem conclusões racionais, valorativas e pessoalizadas, baseadas em informações subjetivas. Isso dá geralmente uma grande apreciação por individuação, autoharmonia, sua consciência, romantismo e paixões internas. Porém, o foco nesses valores subjetivos inevitavelmente reprime a TE inferior, que é responsável por formar critérios de julgamento baseado em fatos lógicos, objetivos e impessoais. Os IFPs se esforçam para manter seus ideais e individualidade apesar da factualidade e metas externas. Os FI dominantes rejeitam essa noção da TE e defendem o respeito pelos valores pessoais, mesmo à custa do cumprimento de metas objetivas. Eles querem saber o que é realmente importante para eles antes de realizar algo, mas como resultado, eles muitas vezes nem chegam a realizar algo. Eles não querem liderar os outros ou assumir o controle das coisas. Eles podem ignorar fatos e evidências que contradizem o que lhes é caro em seus corações, e muitas vezes com a afirmação frustrada de que a razão e a lógica não garantem a verdade. Há verdades subjetivas, sentimentais, que desafiam a lógica das massas, mas não deixam de ser verdadeiras. Sua força está em expressar seus sentimentos, não em persegui-los. Existe uma dificuldade para os IFPs em atingir objetivos claros e lógicos para realizar seus desejos. Sempre que tentam usar a TE, podem achar que é uma ferramenta desajeitada e pesada, e suas tentativas de buscar as coisas de maneira lógica e direta parecem infantis e dificilmente eficazes. Até que, é claro, aprendam com a experiência como equilibrar sua FI com a TE. ISFJ e ISTJ, SI dominante e NE inferior. Os tipos com SI dominante são caracterizados por perceberem o mundo de forma direta, concreta e factual, baseado em informações subjetivas. Isso dá geralmente uma grande apreciação por preservação, estabilidade e arquivar minuciosamente experiências verificadas e confiáveis. Porém, o foco nesse realismo subjetivo inevitavelmente reprime a NE inferior, que é responsável por perceber as coisas implícitas e as possibilidades do mundo de forma explorativa e objetiva. Os ISJ se esforçam para manter sua consistência factual, apesar do caos inesperado do mundo externo. A SI dominante, responsável por sua meticulosidade e desconfiança do futuro desconhecido, esmaga sua NE inferior, que seria responsável pela percepção e acolhimento de novas possibilidades, podendo se tornar excessivamente teimoso e resistente à mudança e engenhosidade. A sensibilidade dos ISJs, as impressões de seu ambiente, contribui para sua dedicação e rigor beirando o perfeccionismo, bem como um senso de propriedade baseado em experiências passadas. É algo perigoso para o qual devemos nos preparar. Essa atitude é tão forte neles que muitas vezes eles se sentem desconfortáveis em sair de sua rotina e inovar novos métodos de fazer as coisas, ou se tentam fazer isso, são bastante desajeitados. Os SI dominantes consideram esse exercício cansativo e difícil de controlar. Muitas vezes, eles tentam empurrar sua NE muito fundo, nunca se soltando e tentando coisas novas, porque nesses casos, suas associações têm problemas onde podem superestimar ou associarem incorretamente objetos para fazer uma inovação que acaba por fracassar. INFJ e INTJ, NI dominante e SE inferior. Os tipos com NI dominante são caracterizados por perceberem o mundo de forma indireta, hipotética e especulativa, baseado em informações subjetivas. Isso dá geralmente uma grande apreciação por simbolismo e sintetizar informações em um todo maior buscando uma essência. Porém, o foco nessas possibilidades subjetivas inevitavelmente reprime a SE inferior, que é responsável
responsável por perceber a realidade de forma realista, prática, clara e objetiva. Os INJ se esforçam para entender as coisas ocultas da realidade em vez de viver a própria realidade. A percepção do mundo real para os NI dominantes é muito pouco confiável. Eles estão tão focados no que poderia ser que é preciso um esforço desagradável para focar no que já é. Como resultado, os INJs muitas vezes perdem ou ignoram até mesmo grandes quantidades de dados na concepção de sua visão, sempre se afastando da realidade antes de conseguir revisar todas as evidências. Eles podem se apegar apaixonadamente a ideias e teorias que não têm nenhuma evidência real para apoiá-las. Também há um desconforto com experiências sensuais. Quando eles dão algum foco a SE, sensações físicas agradáveis tornam-se especialmente vívidas para eles. Mas enquanto em contemplação, eles podem passar por campos de gado e não notar um único, ou podem conhecer alguém por muitos anos, mas ter apenas uma vaga ideia de como eles se parecem, deixando de fora a cor do cabelo, a estrutura facial e a altura específica. E então, com uma vivacidade repentina, sua SE é despertada e eles são surpreendidos por algo que todos notaram há horas atrás. Steam perguntou qual sua opinião sobre o deus Steam. Muito foda. Ele também perguntou qual a minha matéria favorita. Filosofia. A Ray perguntou qual o meu moral alignment e qual foi os primeiros tipos do MBTI que eu achei que era. Eu sou o True Neutral e o primeiro tipo que eu peguei foi no teste dos 16 Personalities, infelizmente, e eu peguei o INFJ. Foi um processo bem longo e demorado, mas o tipo que eu mais considerei além de INTJ foi ENTP, o que não faz muito sentido. Eu era imbecil. O Fábio perguntou se eu tenho o costume de tipar coisas aleatórias. Mano, eu acho legal o MBTI, além de ser uma ferramenta para muito insight, dá pra tirar muito humor disso e é legal ficar comparando os arquétipos das funções com coisas, porque é muito fácil assimilar qualquer coisa com qualquer coisa. O Gunter perguntou qual é a função mais difícil de se notar. Essa pergunta é meio aberta, mas as duas funções que eu sempre tive um pouco mais de dificuldade de discernir na hora de tipar alguém são as funções de percepção introvertida, a SI ou a NI. Tem pessoas que é realmente muito difícil discernir qual dessas duas ela tem. Mas depende de pessoa para pessoa, tem gente que você só percebe mesmo, então depende só, depende, é contextual. Muito obrigado, membros, pelas perguntas, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostaram deixe seu like ou não também. É isso aí e até a próxima.